Olá, meus amigos do portal Criativamente. Retornamos para a nossa construção dos nossos vídeos, da nossa playlist Normalização em Bancos de Dados. E agora nós vamos ver quais são as três primeiras formas normais e aplicarmos essas regras em uma situação exercício. Então vamos lá. Primeiro, cada uma das regras da normalização passa a ser chamada por nós agora de forma normal. Portanto, nós vamos ter a primeira forma normal, a segunda e a terceira formas normais por enquanto. O que diz a primeira forma normal? Diz que todos os atributos devem ser atômicos. A segunda forma normal diz que todos os atributos não identificadores devem ser dependentes do atributo identificador. E a terceira forma normal diz que nenhum atributo não identificador deve ser dependente de outros atributos não identificadores. Eu acredito que você não tenha entendido muita coisa, mas é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos clarear a situação, mas eu já adianto para você o seguinte: se você assistiu às videoaulas da playlist Banco de Dados aqui do portal Criativamente, você vai observar no final ou no transcorrer deste estudo que muito do que fizemos lá, mesmo sem saber, já utilizávamos essas regras chamadas normalização ou formas normais. Então vamos lá para a nossa situação exemplo. Eu tenho aqui um exercício número 1, em que o enunciado nos diz: faça os projetos conceitual e lógico para um banco de dados que deve armazenar o cadastro de clientes de uma financiadora. O levantamento de requisitos aponta para a seguinte situação: para cadastrar um cliente, precisamos do nome, RG, CPF, título de eleitor, estado civil, gênero, cidade, renda mensal, o valor máximo que o cliente pode financiar e uma porcentagem que definirá o valor da parcela. Essa porcentagem será aplicada sobre a renda mensal. Não vamos nos preocupar ainda, eu expliquei tudo isso nesses dois itens aqui embaixo, mas nós vamos bem passo a passo construindo inicialmente o projeto conceitual, depois lógico e depois até, apesar de não estar sendo pedido aqui, nós vamos fazer a visualização das tabelas utilizando o Excel. Muito bem, eu já adiantei um pouquinho o nosso trabalho para as videoaulas não ficarem muito extensas e no BR Modelo criei uma entidade chamada cliente e coloquei todos os atributos, acrescentei o atributo identificador, ID cliente, e acrescentei todos os atributos que foram destacados no enunciado do nosso exercício. Eu também já gerei o nosso projeto lógico a partir daquele projeto conceitual que eu acabei de mostrar para vocês. E a partir daí eu já gerei também uma visualização das tabelas aqui no Excel para nós simularmos o preenchimento do nosso banco de dados. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a altura das colunas, estamos com 15, vamos por 40, que aí a gente tem mais espaço para trabalhar. Muito bem, então vamos lá. Supondo que tivéssemos seguido essa linha aqui, ó. Eu simplesmente peguei os dados do levantamento de requisitos, plantei num projeto conceitual, sem fazer nenhuma análise mais detalhada, gerei o lógico e a partir daí criei a construção da tabela. Nós teríamos a seguinte situação. Por exemplo, eu vou me cadastrar aqui, ó, Wagner Fernandes. Eu vou só dar um comandinho de formatação para a visualização aqui ficar um pouquinho melhor. Então, Wagner Fernandes. CPF. Quando nós vamos informar um CPF, não tem partes dele, é um número único. Por exemplo, 098 955 418 48. Tudo isso, esse único número, compõe o CPF, o que eu aqui, em forma de exemplo, vou colocar apenas como 123, mas 098 955 480 27. Esse seria o CPF.
Agora, quando vamos informar o RG, nós temos, na verdade, três três partes a serem informadas. O RG, na verdade, ele é formado por um número. Eu já estou colocando aqui sem acentuação, já em caixa alta. O RG tem uma data de emissão e tem o órgão responsável pela sua emissão. Portanto, quando nós perguntamos para o cliente, quando nós perguntarmos para o cliente qual é o seu RG, ele não vai nos dizer um único dado, ele vai nos dizer três dados, pois o RG é composto por número, emissão e órgão emissor. Portanto, se estivéssemos corrido o nosso projeto desde o começo, sem fazer nenhuma análise, nós teríamos um vai e vem, assim, talvez inúmeras vezes percorrido. Nós estamos aqui com um problema no RG, pois RG não é um atributo atômico, ele é um atributo composto. O correto seria fazer o seguinte: adicionar um atributo composto, e aí eu vou ajustando aqui o BR modelo, o nosso projeto conceitual. Então, teríamos um atributo composto chamado RG, está aqui. O RG vai ser formado por número, seguido da data de emissão ou simplesmente emissão, e de mais um atributo atômico chamado órgão, que é o órgão emissor. Então, essas mudanças, elas deveriam ter sido implementadas já no projeto conceitual, para que fosse gerado corretamente o lógico e fosse gerado corretamente o físico, que aqui nós estamos representando pelas simples tabelas. Então, o que vai acontecer? Bom, eu teria que gerar um novo lógico. Deixa eu só dar um clique no salvar aqui. Eu teria que gerar um novo lógico e, a partir desse novo lógico, construir as tabelas. Mas, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou descartar esse projeto lógico aqui e vou pular apenas momentaneamente, não vou salvar, vou pular momentaneamente do conceitual para o físico, descrevendo quais são as mudanças e onde elas vão impactar. Portanto, eu não terei um campo RG, mas eu terei um campo chamado número. E eu precisarei aqui de mais dois campos ou mais duas colunas, que teremos a emissão e o órgão emissor. Então, por exemplo, o meu RG é o 17555 tal, com data de emissão no dia 01/5/2017 e foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ou simplesmente no Estado de São Paulo, né? Mas normalmente os órgãos emissores são as Secretarias de Segurança Pública dos Estados. Então, aqui nós identificamos que existia lá no nosso levantamento de requisitos um atributo que deveria ser decomposto. E aí eu alerto a vocês, nem sempre o cliente sabe disso. Muitas vezes o cliente, a empresa onde nós vamos fazer o levantamento de requisitos, eles vão nos dizer assim: preciso do RG do cliente. E nós é que temos que pesquisar, buscar informações, se nós não soubermos se existe uma decomposição necessária para esse campo. Bom, na sequência, o que nós teríamos aqui? O título de eleitor. E aqui nós vamos cair na mesma situação, pois o título de eleitor ele é formado pelo número, pela zona e pela seção. Então, não existe um atributo atômico chamado título de eleitor, mas um atributo composto, título de eleitor, formado por três atômicos: número, zona e seção. Isso faz com que lá no projeto conceitual eu não tenha esse atributo título de eleitor, eu tenha mais um atributo composto. Deixa o meu... Isso, se organizou. Esse atributo composto vai ser o título de eleitor, ou simplesmente título eleitor.
Ctrl O para organizar, formado por número, por zona e mais um atributo composto, atômico, que é a seção. Opa, não é X, é C. Legal. Vou dar um clique no salvar. O que isso vai impactar? Vai impactar no lógico, que vai impactar aqui no físico, que nós estamos simulando. Portanto, nós não teremos aqui um campo, uma coluna chamada título de eleitor, mas nós teremos número, zona e seção. Deixa eu apagar aqui embaixo. Então, essa seria a nomenclatura, a composição correta. Deixa eu dar um clique aqui no salvar, porque eu não quero perder isso aqui. E vou chamar esse arquivo, vou salvar lá na minha área de trabalho com o nome tabelas 1. Já existe um arquivo com esse nome, eu vou substituir. Beleza. Então, por exemplo, o número do meu título de eleitor é o 77788, estou inventando aqui, da zona 128, seção 405. São números inventados. No primeiro momento isso está correto, só que nós temos a seguinte situação. Dois campos, eu vou destacar aqui com cores, dois campos na tabela cliente com a mesma grafia, com o mesmo nome, número e número, e isso não é possível. Então eu vou fazer uma mudança, só que eu tenho que fazer lá no conceitual. Então esse campo aqui passa a se chamar, por exemplo, número RG, enquanto que esse campo aqui passa a se chamar número TE, título de eleitor. E aí, seguindo as etapas, alteração no lógico, alteração no físico e mesmo na nossa simulação, número do RG e número do título de eleitor. Vou voltar aqui à formatação anterior, porque agora nós não temos mais aquele problema, não existem dois campos com o mesmo nome na tabela. O estado civil, solteiro, mas na verdade eu não sou solteiro, eu sou divorciado. Gênero masculino, cidade Ribeirão Preto, renda mensal R$2.000. Qual que é a porcentagem? Bom, só vou inverter aqui as colunas para ficar na ordem da construção do nosso. O valor máximo, agora eu volto aqui um pouquinho no nosso enunciado, e o valor máximo a ser financiado é de 10 vezes o valor da sua renda mensal. Portanto, se eu tenho uma renda mensal de R$2.000, o valor máximo vai ser de R$20.000. Só para ficar mais legível, vou aplicar aqui uma formatação e supondo uma porcentagem de 25%, nós teremos então o outro item do enunciado, que o valor de cada parcela é calculado a partir de uma porcentagem aplicada sobre a renda mensal. Por exemplo, se a renda é de R$1.000 e a porcentagem é de 25%, o máximo de cada parcela é de R$250. Portanto, eu tenho aqui, se eu aplicar uma porcentagem de 25%, terei aqui um valor máximo de R$500 de financiamento. Tá? Deixa eu colocar aqui só a formatação, esse número no formato. Tá? Então, fizemos aqui, foi gerado o ID número 1. Esse ID número 1 vai ser muito importante para os nossos estudos. Vou dar um clique no salvar. Bom, e de tudo isso daqui, o que nós fizemos que está relacionado com a normalização? Nós estamos aqui, ó, na primeira forma normal, aquelas observações que nós fizemos em que um atributo precisaria ser decomposto, ele está relacionado com a primeira forma normal, que diz que todos os atributos devem ser atômicos. E se nós observarmos agora lá no nosso Excel, olha, o RG já foi decomposto em 3 atributos atômicos, só que isso nasceu desta colocação aqui no projeto conceitual. Então, nós fazemos o conceitual já correto, que vai gerar um lógico correto e vai gerar, consequentemente, um físico quando nós estivermos construindo correto. A mesma coisa aconteceu com o título de eleitor. Deixa eu corrigir aqui.
eleitor, gerando um número do título do eleitor, zona e seção, um atributo composto sendo decomposto por esses três. Como vocês podem ver, isso não é novidade, porque nos exercícios anteriores nós já estávamos fazendo assim. No entanto, agora eu comecei a construção do nosso exercício de uma outra maneira para introduzir nos nossos estudos aqui a primeira forma normal. Ou seja, precisamos fazer de tal forma com que os atributos sejam atômicos. Nós não podemos deixar simplesmente, vou dar um exemplo aqui que não faz parte do exercício, como se tivéssemos assim, ó. Fosse necessária a carteira de habilitação, a carteira de motorista. E aí toda carteira de motorista ela vai ter validade e categoria. Né? Tem o número, a validade, a categoria. O que não pode acontecer é isso aqui. Ó. Nós deixarmos um único atributo, habilitação, que na verdade deveria ser decomposto. Tem que existir aqui no projeto conceitual o atributo composto e sua decomposição, RG decomposto por tais, título de eleitor decomposto por tais. No caso aqui, a habilitação estaria decomposto por tais, que vai implicar no lógico e depois vai implicar no físico. Eu vou excluir aqui essa habilitação, que ela não faz parte do nosso projeto, e assim nós vimos nesse primeiro exercício a aplicação da primeira forma normal. Nós vamos ver agora a segunda e a terceira formas normais, mas isso eu vou fazer numa próxima videoaula. Então, te encontro daqui a pouco. Aquele abraço.